Tudo bom, pessoal? De volta aqui no meu canal no YouTube e esta sexta-feira começa agitadíssima no Santos, tá bom? E eu vou falar sobre isso, hein? Tem o caso do João Paulo, Soteldo, Rincon também, o presidente do Conselho Deliberativo do Santos se manifestando, Fernando Acauí, enfim, muita coisa já começa acontecendo nessa sexta-feira. E o treino nem terminou, tá? Podemos ter novidades ainda, mas antes de falar sobre tudo isso, eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. Se inscrevam no canal, dê um like, ative o sininho, porque tudo isso é importante para fazer essa tribuna crescer. Eu sei que posso contar com vocês. Gente, é o seguinte, eu conversei ontem com o Alexandre Matos, o CEO do Cruzeiro, e ele falou para mim, Sormani, o Cruzeiro não tem o menor interesse no João Paulo. Não tem. Então essa história de que o João Paulo está na mira do Cruzeiro, isso, aquilo, papapá, nada mais é do que, muito provavelmente, repito, uma notícia plantada pelo empresário, pelo staff do jogador, querendo valorizar o atleta, querendo colocar uma faca no peito do Santos, dizendo, olha, se ele continuar no banco, ele vai embora. João, se você quiser ir embora, meu companheiro, arruma um time e vai embora. O momento agora é do Brasão, e você tem que respeitar o Brasão. Lamentavelmente, você se lesionou no ano passado. Você teve um problema sério no tendão de ligamentos no tendão de Aquiles. Você ficou fora. O Brasão entrou no time, aproveitou a chance, está jogando bem. E está agradando o torcedor do Santos. Ponto. Espere o seu momento. Espere o seu momento. Eu entendo que você queira jogar. Eu entendo que a posição de goleiro é complicada. Por quê? Porque o goleiro dificilmente joga. Jogador de linha que vai para o banco, normalmente está entrando durante os jogos. O goleiro é muito mais complicado. Então você tem duas saídas aí, João. Arrumar um time e sair do Santos ou brigar pela titularidade no primeiro momento que ela aparecer. O Brasão pode se lesionar, ele pode ficar suspenso. Alguma coisa ele pode ser convocado para a seleção brasileira, sei lá, alguma coisa pode acontecer. Nesse momento você briga pela titularidade, mas não é fazendo isso, ao que tudo indica, colocando a faca no peito do Santos com uma notícia que não procede, segundo o CEO do Cruzeiro, Alexandre Matos, repito, com quem eu conversei ontem, e ele me disse, Sormani, repito, Sormani, não temos o menor interesse no João Paulo. Ponto. Então não é fazendo assim que você vai arrumar uma vaga no time. Tá bom? Reflete, pensa, você é um cara do bem. Você é um cara do bem. Sempre ajudou, sempre trabalhou, aceitou o banco de reservas na época do John. O John foi titular na final da Libertadores, eu lembro disso. Você aceitou numa boa. A vida é assim, meu companheiro. Você estava titular absoluto no Santos, teve aquela lesão, e você foi para o banco, e do banco você está, e não tem motivo nenhum para você sair. Porque o João Paulo, o Brasão está jogando muito mais do que você. E passa tranquilidade ao torcedor do Santos. Entendeu? Então, repito, gente, conversei ontem à noite com o Alexandre Matos, CEO do Cruzeiro, e ele falou para mim, Sormani, o Cruzeiro não tem o menor interesse no João Paulo. Ponto. Então, assunto encerrado. Outra coisa importante, gente, é o seguinte, a questão do Soteldo e do Rincon. Tem gente dizendo que eles não vão jogar contra o Vasco domingo, porque chegaram ontem, fizeram regenerativo e vão treinar somente hoje e amanhã. Gente, pelo amor de Deus, pô. O Richard Rios, o Romero, o Martínez participaram da decisão do Campeonato Paulista ontem. Ah, mas era decisão, senhor. Mas sim, mas para o Santos também é decisão jogar com o Vasco domingo. Porque todo jogo no Campeonato Brasileiro, de pontos corridos, é importante. É um pontinho que você vai somando. E que no final você soma tudo, de repente você pode ser campeão. Não faz o menor sentido esses jogadores não atuarem. Principalmente o Soteldo, que é o jogador que vai substituir provavelmente o Neymar. É ele que tem sido o substituto do Neymar. É ele que tem sido o cara para resolver os problemas do Santos na posição quando o Neymar não pode jogar. Então, porque ele perdeu 2 dias de treino, ele não vai jogar? Porque o Santos foi a segunda. Ele treinou terça e quarta, quinta já fez o regenerativo. Na sexta e sábado ele treina. Qual o problema? Qual o problema? Se o Soteldo, e também o Rincon, mas principalmente o Soteldo, ficar de fora do jogo de domingo contra o Vasco às 6h30 da tarde, não faz o menor sentido para mim. Eu vou gritar aqui.
Eu vou gritar aqui. Acho que vocês vão gritar também. Porque nós vamos fazer o quê? Colocar o Barreal? O cara que acabou de chegar e a gente mal viu o Barreal em ação. Viu qualidades nele. Mas a gente sabe das qualidades do Soteldo. A gente sabe que o Soteldo é um jogador de potencial, que pode ganhar um jogo. Ele não faz gol, é verdade, mas ele desequilibra a marcação adversária. Então não faz sentido, gente, por causa de... fez só 2 treinos o Soteldo não jogar. Tenha santa paciência. Não tem o menor sentido. Outra coisa, gente, eu passei para vocês aqui uma informação, acho que foi no vídeo de ontem ou anteontem. O Santos vendeu o Jair para o Botafogo, recebeu um turu de entrada e promissórias, boletos, para serem descontados futuramente. Como o Santos não tem dinheiro, é um time duro e que depende até de favores do pai do Neymar, para dar uma ajeitada na sua estrutura. O Santos é um time duro. O que ele fez? O Marcelo Teixeira pegou o boleto e foi bater na porta dessas factory, de bancos, para tentar descontar os boletos. Você até encontra banco que topa descontar, mas o deságio, ou seja, se você tem para receber 10 milhões, eles vão te dar 6. Você perde 4 nessa brincadeira. Isso quando é uma factory, um banco que aceita qualquer coisa. Mas como o Santos não vai atrás desses bancos, porque ele não quer um deságio tão grande assim, para poder receber essas promissórias, ele está indo em banco mais parrudo. O que acontece? Não estão aceitando as promissórias assinadas pelo Textor. Porque o Textor está com fome de mau pagamento na praça. Vocês viram o que aconteceu ontem aí. A FIFA penalizou o Botafogo com o transfer ban, porque o Botafogo não pagou o Segovinha. E ó, Segovinha nem tá mais no Botafogo. Aí o Botafogo respondeu, disse que já pagou, mostrou o recibo para a FIFA, mandou o recibo lá pro time anterior do Segovinha, que eu nem me lembro qual que é, e agora parece que vai cair o transfer ban. Mas só pagou porque teve essa pressão do time do Segovinha na FIFA. E a FIFA meteu o transfer ban no Botafogo. O Botafogo vendeu o Luiz Henrique para o Zenit, da Rússia, para poder equilibrar a situação dele no campeonato francês. Estava proibido de contratar agora na janela de inverno, em janeiro. Estava ameaçado de ser rebaixado para a Série B do campeonato francês, porque teve um prejuízo de 30 milhões de reais. O déficit da empresa, da holding, do Textor, é de 500 milhões de dólares. 500 milhões de dólares não, euros. Esse é o déficit dele. Então, o Textor hoje, quando você recebe a praça, né, quando o mercado recebe uma promissória do Textor, os caras falam assim, o quê? Estou longe disso. E o Santos está com dificuldades financeiras nesse momento, quer receber o dinheiro total do Jair, entendeu? Tudo que ele puder, ele não vai receber, claro, os 12 milhões à vista, porque ele vendeu parceladamente e ele quer descontar esse dinheiro num banco. Só que os grandes bancos, os bancos parrudos, como eu falei para vocês, eles não querem saber do papel do Textor, porque eles sabem que vão correr um risco grande de o Textor não pagar. E aí, como é que fica? Aí você vai descontar onde? Naquelas factories, naqueles bancos menores, falar, eu topo correr esse risco, tá? Eu topo, mas só que ao invés de te dar 10 milhões, eu vou te dar 6, vou te dar 5. Aí o Santos não quer. Entendeu? Gente, para finalizar esse vídeo, seguinte, Fernando Acauí, presidente do Conselho Deliberativo do Santos, deu uma entrevista desastrosa para o De Olho no Peixe. Desastrosa. Na última terça-feira, acho que foi isso, terça-feira. Onde ele falou que nas assembleias gerais do Santos, o voto online não é permitido. Ou seja, é proibido. Mentira! Ou para ser um pouco mais delicado, ele se enganou. Agora, como é que o presidente do Conselho Deliberativo do Santos se equivoca dessa maneira? O cara é o presidente do Conselho Deliberativo do Santos, ele não sabe disso, que na Assembleia Geral do Santos o voto online é permitido? Qual é a intenção dele a dar uma declaração dessa? Ou então, ele não está debruçado suficientemente no cargo de presidente do Conselho Deliberativo do Santos, a ponto de desconhecer um item importante do Estatuto. O voto online é permitido, sim, senhor. Então, você que não mora em Santos e que na próxima Assembleia Geral do Santos, que houver, você tem o direito de votar. E se não for permitido o seu voto, entre na Justiça para impugnar a eleição, para impugnar a Assembleia.
É simples. Qualquer advogado de porta de cadeia faz isso para você. E se você for advogado e é sócio do Santos e quiser votar online, você mesmo, sozinho, você vai lá, entra na justiça e impugna a Assembleia Geral do Santos. Que vergonha! O presidente do Conselho Deliberativo do Santos não saber que na Assembleia Geral pode ser voto online. Tenha dó. E para fechar mesmo, ainda dentro desse assunto, o Santos vai mudar o estatuto dele para permitir a transformação do Santos em SAF de maneira que venha beneficiar o clube. Pode ser transformada hoje em SAF? Pode. Só que o Santos não pode vender mais do que 49%. O Santos tem que ficar com 51%. Ah, tem gente que diz que não. Mas se tem gente que acha que sim, então vamos tirar esse problema do caminho. Vamos mudar o estatuto, deixar bem claro, com todas as letras. Pode transformar em SAF vendendo a porcentagem que quiser. Ponto. Ponto. Tá? Isso tem que ser feito para evitar com que, se amanhã aparecer uma SAF importante, um grupo importante para comprar o Santos e se transformar em SAF, não entre um mané qualquer na justiça para impugnar, porque tem uma vírgula, porque tem um pentelinho ali no Estatuto do Santos dizendo, olha, eu acho que não pode. Aí vem um cara, dá uma liminar e não pode. Então, para evitar isso, para tirar isso do caminho, muda-se o estatuto, ponto. Agora, o que não pode é mudar o estatuto com outras coisas a reboque. Ou até pode, dependendo do que vier a reboque. Dependendo do que vier a reboque. Se vierem coisas boas, beleza, não tem problema nenhum. Agora, se forem coisas para perpetuar a Belmirolândia dentro de uma SAF futura, nós temos que gritar. E vamos gritar. Não vamos deixar dar um golpe no Santos. O que significaria esse golpe? O golpe é você tentar colocar junto com esse esclarecimento da SAF mudanças que venham a beneficiar fulano, ciclano e beltrano. Ou entenda-se por isso a Belmirolândia. Tá bom, gente? É isso aí. Esse é o vídeo inicial dessa sexta-feira. Se tiver notícias mais tarde, e provavelmente vai ter, eu volto com um novo vídeo. Conto com vocês. Até mais.